E aí galera, eu sei que é muito difícil para muitas pessoas estudar em casa, estudar sozinho, não sabe como estudar, por onde estudar. Então eu espero que com esse vídeo você absorva essas dicas e aplique na prática para que você consiga estudar sozinho e ter o melhor rendimento. Eu acredito que algumas pessoas já sabem, porque eu já falei aqui no canal, quando eu saí da escola eu não fui direto para a faculdade, eu fiquei um período fazendo um cursinho. E aí eu fiz o cursinho online, eu não fiz o cursinho presencial, porque o cursinho presencial demanda mais dinheiro. E o cursinho online foi mais em conta para mim, eu também não ia perder o conforto da minha casa, eu não ia perder tempo também me locomovendo daqui de casa até o cursinho e depois voltando para casa também. E aí eu achei que seria a melhor oportunidade, a melhor saída para mim no caso. No início foi difícil um pouco para mim, eu cheguei a pegar algumas plataformas, né, como Descomplica, ProEnem, Ferreto também eu peguei, mas assim, são plataformas excelentes, eu não tenho o que falar, tipo, mas eu acho que não adianta você ter só o cursinho. Você precisa saber também estudar. Eu acho que é uma relação ali entre o cursinho e você consigo mesmo, sabe? Não adianta nada o cursinho te dar todas as informações, te dar tudo de mão beijada, todo o material, todas as aulas gravadas, todas as atividades, sendo que você não sabe fazer isso em casa. Porque é uma diferença. Quando você está na escola, quando você está no cursinho presencial, porque eu também tenho amigos que fazem cursinho presencial e que falam isso. Eles preferem o cursinho presencial, porque no presencial você está ali com o professor e ele já te dá as coisas e tudo. Então você tem uma certa obrigação para estar ali fazendo, sabe, as atividades. No cursinho online não. No cursinho online os professores vão te dar as atividades, mas é você que vai fazer. Você não tem essa pressão, essa responsabilidade, né? Eles não obrigam você a fazer. Então eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo, no sentido de que bom porque você cria essa autodisciplina, você vê que realmente você precisa estar focado ali, você precisa fazer por você, né, essa responsabilidade consigo mesmo, mas em contraponto você tem as distrações, você tem aquelas situações que por não ter ninguém em cima de você, né, entre aspas, você acaba ficando desleixado, mais ou menos nesse sentido. Você não estuda como deveria estudar. Então eu acho que no início foi muito difícil para mim por conta disso, porque como eu não tinha ninguém me pressionando ali, né, só era eu com o cursinho online, eu tinha tudo na minha mão, todas as ferramentas. No início eu não estudava da forma que eu deveria, eu também ficava perdido, eu não sabia como estudar, né, por mais que eu recebesse tudo aí das plataformas, né, todas as atividades, todas as aulas, eu não conseguia me organizar, eu também não tinha um cronograma certo. E eu acho que isso foi um fator que dificultou muito para mim no início. Então, com o tempo, eu fui me aperfeiçoando e fui vendo uma forma que me ajudasse a conseguir estudar sozinho, a fazer com que eu tivesse mais rendimento também e melhorar a minha nota, né, consequentemente. Então, resumindo, meu cursinho foi em casa. No início foi difícil para mim, mas depois eu consegui entender como estudar só, como desenvolver essa rotina, né, que me ajudasse. E por isso eu estou gravando esse vídeo, porque eu quero compartilhar com vocês as dicas que me ajudaram e que eu espero que ajudem vocês também, né, de alguma forma. Mas é importante que você veja isso, porque são dicas particulares, dicas minhas que me ajudaram, né? Às vezes uma dica minha pode ter me ajudado, mas que não consiga te ajudar em relação a isso. O importante é que você pegue essas dicas, que você coloque na sua rotina e veja o que melhor se adequa a você, né? O que é melhor para você no caso. Bom galera, vamos lá. A primeira dica é a seguinte, defina uma meta, você tem que ser estratégico. Por quê? Não adianta nada você estar em casa sem um objetivo em mente, certo? Qual é o seu objetivo? Você quer passar no Enem? Você quer passar em um vestibular específico? Você tem que saber o que você quer, porque senão você vai estar estudando em vão. Gente, não tem lógica isso. Você precisa saber o porquê você está ali estudando, né? Tem que ter um propósito, um objetivo, né? Um foco em mente. No início eu tinha dificuldade em relação a isso, porque eu queria passar no Enem, certo? E aí eu estudava para passar no Enem, mas eu não era estratégico. Por exemplo, de início, algumas pessoas já sabem, eu queria fazer medicina, então eu estudava o geralzão, sendo que isso estava errado. Eu tinha que focar em natureza, óbvio, eu não ia descartar as outras, né, como humanas e linguagens, claro que não, porque é um combo. Mas eu tinha que priorizar a área que eu queria seguir, né, ali natureza, onde o peso é maior para passar em medicina. Então você tem que ser estratégico em relação a isso também. Não adianta você falar, eu quero passar no Enem, mas aí você estuda tudo, o geralzão, e não foca no que é prioridade. Então quando eu digo defina metas, é para que isso ajude também na sua rotina, para você saber o que você vai priorizar, o que você não vai,
que você vai dar mais importância, o que você não vai. É em relação a isso. Você definir metas também para você ficar focado e você ter um propósito ali, um objetivo. Porque, por exemplo, vão ter situações, vão ter momentos no seu dia que você vai estar cansado, que você não vai estar querendo estudar. E é normal, todo mundo passa por isso. Mas quando você tem um foco em mente, quando você sabe o que você quer fazer, isso te motiva a não desistir e a te dar essa disciplina que você precisa para conseguir estudar sozinho em casa. E se você quiser também, se você gosta, anote no papel, anote na sua agenda, em qualquer lugar, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. E veja isso todo dia, sabe? Fique ali vendo como se fosse um mapa dos sonhos, da lei da atração. Você tem que ver ali a sua meta todo dia e saber qual é o seu propósito, por que você acorda, por que você dorme, porque o que te motiva é mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, se você quer passar em medicina, então você já acorda sabendo, bom, hoje eu vou estudar porque meu objetivo é passar em medicina e eu preciso disso, por mais que eu esteja cansado, sem ânimo, eu vou estudar, eu vou conseguir estudar sozinho, porque dessa forma eu vou conseguir passar em medicina. É desse sentido. Você tem que definir metas. Isso tem que estar bem claro na sua mente. Segunda dica, galera, é importante frisar que quando você faz um cursinho presencial ou quando você está na escola, a própria instituição já tem um cronograma certo. Quando você está estudando sozinho em casa, não. Quem cria o cronograma é você. É você que cria o seu cronograma. Então aí nós temos que nos preocupar como você vai criar o seu cronograma. Com certeza na internet tem vários cronogramas de várias plataformas, né, online. Tem também do Bernoulli, que eu gosto bastante, que foi no início foi o que eu usei. Eu tenho até impresso aí, depois eu mostro para vocês se vocês quiserem. Mas eu acho que antes de você ter esse cronograma fixo, padrão de todas as instituições, você precisa criar o seu cronograma. Porque cada cronograma varia. Por exemplo, você tem um estudante que quer passar em Direito e outro que quer passar em Medicina. O cronograma de um tem que ser diferente do outro. Não tem lógica ser o mesmo cronograma. Vocês me entendem? Porque assim, o de Direito, ele tem que focar em humanas, né, na parte de linguagens, em redação. Já em Medicina, ele tem que focar em natureza, né, nas exatas e também em redação. Então, assim, veja, o cronograma tem que ser diferente, a sua rotina vai ser diferente. Varia. Então não tem lógica você seguir um cronograma padrão que pega o geralzão, sendo que seu objetivo está focado em uma área específica. Por exemplo, eu gosto muito de escrever, eu gosto de estar ali escrevendo. Eu cheguei, peguei uma folha em branco e anotei qual era a minha prioridade. Como no início eu queria passar em medicina, eu coloquei, né, prioridade natureza. Aí eu linkei física, química e matemática. Aí eu colocava normalmente no cronograma, né, eu colocava assim, o maior período da minha semana para essas áreas, né? Porque se meu foco era medicina, eu tinha que focar nessas áreas. E aí nos outros dias eu colocava humanas e linguagens que não era tanta prioridade assim. É legal que você crie o seu cronograma. Abra uma página no Excel, tanto faz, onde você quiser, e crie sua tabela, certo? Um outro ponto também, os horários, varia muito. Às vezes você prefere estudar de noite, tem gente que prefere estudar de manhã. Eu mesmo sempre gostei de estudar de manhã, né? Porque eu sempre estive mais disposto. Então isso varia muito. Às vezes é melhor você pegar um cronograma e colocar os horários em relação à sua rotina, como você se sente melhor para estudar, né? Tem gente que prefere de manhã, gente que prefere de tarde, gente que prefere à noite. E aí você vai se basear nisso. Um outro ponto importante também. Tem gente que gosta de estudar assim, matemática, história, geografia e química em um dia. Gosta de misturar várias áreas em um dia só. Eu nunca gostei disso. Por exemplo, eu fazia assim, segunda só matemática, terça só química, quarta só física, sexta só biologia. Então eu deixava um dia só para uma única área, porque eu conseguia focar pesado só naquele assunto. Se eu ficasse misturando, eu ficava confuso e também eu pegava e estudava de uma forma muito superficial, assim, e eu não gostava disso. Eu gostava de pegar um único dia e falar, pronto, hoje eu só vou estudar isso. Mas foi uma forma que me ajudou. É uma dica particular, é algo que me ajudou. Eu não sei se vai te ajudar também. Você pode testar, né, se você preferir, claro, e ver se realmente funciona para você também, como funcionou para mim. Mas não tem problema, se você prefere seguir dessa forma, né, misturar os assuntos em um único dia, pode também. É bem particular e você faz da forma que achar melhor. Um outro ponto também importante para quem está querendo estudar sozinho em casa. Como eu falei isso, né, em relação à prioridade, eu acho que você tem que deixar o seu cronograma dividido da seguinte forma. De segunda a quinta, certo? Os assuntos mais pesados, que você tem mais dificuldade, que você precisa estudar, que você precisa priorizar, certo? Dependendo do curso que você queira fazer. E aí você deixa sexta, sábado e domingo para você pegar os assuntos que você mais gosta, né? Eu gostava de deixar pro final de semana matemática, eu sempre gostei de matemática e de redação também. Então quando eu deixava para estudar esses assuntos, né, mais fáceis para mim no final de semana, não era um desconforto,
não era um problema para mim, porque eu gostava. Então me ajudava, né? E eu conseguia ter essa disciplina, eu conseguia estudar também nos finais de semana. Então outra dica importante que você também pode aplicar no seu cronograma, na sua rotina, quando você estiver estudando sozinho em casa. Bom galera, mais uma outra dica também importante. Como você está estudando sozinho, é interessante que você estude em um ambiente confortável, porque eu penso que o ambiente também é tudo. Não adianta nada você aplicar tudo isso na prática sem ter um ambiente legal aí, confortável para você conseguir estudar. Uma outra dica também que me ajudou muito e que eu vi que realmente é indispensável para quando você quer estudar sozinho, né, em casa ou em outro lugar, é que você precisa se desvincular das distrações. Rede social, televisão, quando você está em casa principalmente, está aqui na tua mão, você pode pegar. Então é muito mais fácil você se distrair, né? Se você pegar um TikTok mesmo quando estiver estudando, já foi. Você vai ficar ali 1 hora rapidinho vendo os vídeos e não vai estudar, não vai fazer o que tem que ser feito. Então assim, defina horários, tenha essa disciplina. No início vai ser um pouco difícil, mas depois você pega a manha, né? Porque cria um hábito ali. Quanto mais você repete, mais cria um hábito. Então o que eu fazia muito? Eu deixava para pegar o celular na hora do almoço, né? De manhã cedo quando acordava eu pegava rápido, mas também era bem rápido mesmo. Eu não ficava muito tempo. Aí depois eu pegava no almoço como uma mini recompensa por ter estudado a manhã toda e à noite também. E eu sempre gostei de ver série, ver filme, então eu nunca abri mão dos meus filmes, das minhas séries. Eu sempre assistia todo dia, por mais que eu tivesse uma rotina pesada de estudo. Eu gostava de pegar pelo menos 30 minutos do meu dia, à noite principalmente, né? Quase sempre era à noite. Eu pegava para ver uma série, algum filme. Porque eu acho que isso me motivava a estudar de manhã. Porque eu falava assim, pô, eu estou estudando desde manhã, o dia todo, para chegar agora de noite e ter essa recompensa, né? De assistir um episódio de alguma série. Claro, você não vai ficar também virando a madrugada vendo série. Claro que não, eu estou falando um episódio no máximo, né? Um episódio no máximo já tá bom. Ou então você fazer algo que você goste, né? Tocar um instrumento, ver filme, sei lá, qualquer coisa, conversar com os amigos, sair. Enfim, é sempre importante que pelo menos todo dia você tenha algo que te faça ficar mais tranquilo, assim, que você consiga se distrair, né? Então assim, resumindo, é importante que você, além de priorizar os horários que tem que estudar, certo? No dia, que você deixe sempre, de preferência, para o final do dia, algo que seja uma recompensa para você. Porque aí, pela manhã e pela tarde, você vai estar focado nos seus estudos, né? Você não vai se distrair e você vai estar ali sabendo que você vai ter uma recompensa no final do dia. E isso é ótimo, porque quando você estiver assistindo sua série, você não vai ter aquele sentimento de culpa, né? Você vai saber, não, eu estou assistindo aqui porque eu fiz por merecer. Eu fiquei o dia todo estudando. Então isso é muito bom, não só para os seus estudos, mas também para a sua saúde mental. Então é algo que eu recomendo muito e que me ajudou bastante. Isso das horas também que eu estava falando é em relação ao seu cronograma. Eu sempre gostei de deixar as horas da manhã para estudar os assuntos que eu tinha mais dificuldade, porque era o horário que eu tinha mais disposição para estar estudando ali. Quando você vai chegando para o final da tarde, eu já estava muito mais cansado e eu não conseguia render tanto. Então, por exemplo, eu não ia pegar física 5 horas da tarde. Jamais isso aconteceu na minha vida. Eu nunca ia fazer isso. Nunca, 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 nunca. E por estar no final da tarde, eu já estava mais cansado, porque eu estou estudando desde manhã. Então, assim, o que eu fazia? Deixar os assuntos mais chatos para o início do dia, né? Para as primeiras horas do dia, porque aí eu conseguia ter mais disposição para pegar esses assuntos. Eu sempre deixei o final da tarde e os finais de semana para assuntos que eu tinha mais facilidade. E aí eu conseguia estudar dessa forma e conseguia ter um ótimo rendimento. Eu não estava perdido com os assuntos e perdido com a minha rotina que eu precisava seguir. Bom galera, uma outra coisa também que é muito importante, que eu também já falei no início do vídeo, é em relação ao cronograma. O cronograma, ele não pode ser fixo. Você não tem que seguir um cronograma do início ao fim. No meio tempo ali, você pode estar trocando ele. Eu acho que faz todo sentido você trocar esse cronograma no seu período de estudo, né? Que você está estudando, porque às vezes muda. Às vezes você estava focado no início ali do ano em matemática, mas aí depois você percebeu que você já estava bem em matemática, aí você já troca para simulado, você já troca para um outro assunto que você tem mais dificuldade. Então é assim, varia muito. Por isso que eu digo, cada um tem o seu cronograma. Tem gente que tem mais facilidade em matemática, tem gente que não tem. Então a pessoa que não tem que focar mais em matemática. Então é nesse sentido aí. Bom galera, então essas foram as dicas que me ajudaram, coisas que eu tive esse clique, né, esse despertar
quando eu estava estudando e que eu consegui aplicar, que eu consegui melhorar o meu rendimento, né, estudando sozinho em casa. Eu acho que isso foi também um fator fundamental. Eu acho que todo mundo precisa fazer isso, porque na faculdade você precisa dessa autodisciplina, você precisa saber a hora certa de estudar, como estudar, o que estudar. Acredito que quando você já faz isso nesse período de estudo para passar no vestibular, já é algo essencial e você vai estar anos-luz na frente quando você entrar na faculdade, né? Porque você já tem essa autodisciplina e você sabe como estudar sozinho em casa. Eu espero que com esse vídeo você consiga, de uma vez por todas, estudar sozinho em casa e que você não tenha mais dificuldade nenhuma em relação a isso. Lembrando que eu tenho meu drive de estudo, eu mando gratuitamente para todo mundo pelo Instagram. Então, se você quiser, se você caiu de paraquedas aqui no canal, entre em contato comigo por lá, certo? @PedroCartelli, que eu te mando o link do acesso para o meu drive de estudo. No mais é isso, galera. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.